Graça e paz. Amém. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus amado e querido, queremos agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de estar aqui na Tua presença, te cultuando, para ouvir a Tua palavra. Deus, eu te peço, humildemente, nos abençoa, Senhor. Fala ao nosso coração, nos ensina os Teus caminhos, nos ajuda a compreender o Evangelho do Senhor, nos ajuda principalmente a praticar. Que o Espírito do Senhor venha fluir em nossas vidas e nos guiar nos Teus caminhos, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Convido a todos a abrirem no livro de João, capítulo 3, versículo 19. Evangelho de João 3, 19. Amém? Diz assim a palavra de Deus: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Pode sentar, irmãos. Nessa noite, irmãos, eu gostaria de falar sobre a luz do mundo. Nós, quando observamos a natureza, sabemos todos, obviamente, que existe a luz que emana do sol, e nós vemos que toda a vida na terra depende dessa luz que foi criada por Deus e que todos os dias ilumina toda a terra. Se não houvesse luz no mundo, tudo já estaria morto. Eu não sei se você sabia disso, mas dentro de poucos dias todas as plantas morreriam, depois todos os animais morreriam, todas as pessoas morreriam, não haveria vida nenhuma na terra, tudo seria só trevas, escuridão e morte. Então a luz, ela traz vida, a luz foi criada por Deus. E a luz foi criada até mesmo antes do sol, né? Só por curiosidade. Para quem não sabe, lá no livro de Gênesis, primeiro Deus criou a luz. Depois foi que Deus criou o sol. Porque o sol é apenas aquele que é onde está contida a luz que é enviada para a terra, né? Mas por que eu estou citando esse exemplo da luz natural? Eu não quero falar aqui simplesmente da natureza criada. Eu quero falar da verdadeira luz, a qual essa luz que a gente vê representa, simboliza, é um exemplo, uma representação dessa verdadeira luz que está em Deus, porque a Bíblia diz que Deus é luz e nele não habita treva nenhuma. Lá em 1 João diz. Quando se fala da glória de Deus, muitas vezes se refere a uma luz inacessível, que ninguém pode ver nem contemplar. Então, porque Deus é luz. Então essa luz que a gente vê é um reflexo dessa verdadeira luz, que é a luz de Deus. E o próprio Jesus, ele afirmou também, na qualidade de Deus, como ele também é Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo, Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Isso está registrado lá em João 8:12, que ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então é sobre essa luz que eu quero falar, irmãos. Essa luz do mundo que é Cristo,
que foi enviada ao mundo e que está iluminando a vida das pessoas. E que a gente possa refletir nessa noite se a gente tem se deixado realmente iluminar por essa luz e deixado essa luz alcançar da maneira como Deus deseja que ela alcance as nossas vidas. Então, primeiramente no texto aqui no versículo 19, que a gente leu, diz assim: que a luz veio ao mundo. Nós vemos também lá em Mateus 4,16, só para complementar isso que fala aqui no texto de João, para reforçar mais ainda, diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e as que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Mateus 4,16. Em João 1,5 diz assim também: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui para os irmãos é que a luz veio ao mundo. Irmãos, a realidade deste mundo sem Deus, sem Cristo, é uma realidade de trevas. Nós precisamos compreender isso, todas as pessoas precisam compreender isso, principalmente aqueles que não conhecem a Deus, mas nós também que conhecemos, precisamos conhecer e compreender isso cada vez mais. Essa é a realidade do mundo caído. O mundo caído, ele está em trevas. Ele vive em trevas. Quando diz que a luz veio ao mundo, como a gente leu aqui, mas os homens amaram mais as trevas. Por que eles amaram as trevas? Porque é onde os homens vivem, é onde a humanidade vive. A humanidade sem Deus vive nas trevas, em densas trevas, em sombra de morte. É por isso que a palavra de Deus diz que a luz resplandeceu nas trevas. É aqueles que estavam na sombra da morte viram a luz. Se nós formos parar para pensar sobre isso, meditar sobre essa situação, o quanto ela é terrível. Quando a gente lê de maneira superficial a palavra de Deus e não medita, a gente vê falando de trevas e escuridão, e a gente às vezes não medita muito, não pensa, mas eu queria que você refletisse, pare para pensar um pouco hoje, o quanto é terrível a situação da humanidade, das pessoas sem Deus. Toda essa aparência exterior que a gente vê no mundo, a beleza das pessoas, a riqueza em que elas vivem, os bens que elas têm, toda essa alegria superficial e passageira que as pessoas vivem, que elas demonstram nas redes sociais. Quando a gente olha superficialmente, parece tudo uma maravilha. Parece que a gente vive num paraíso, todo mundo é muito feliz, está tudo muito bem. Mas quando a gente olha com um olhar espiritual para como está o mundo, se você olhar além dessa casca, dessa aparência exterior, olhar com olhos espirituais para ver como está a vida das pessoas, você vai ver o quanto é terrível e desgraçada e miserável a situação da humanidade, daqueles que estão sem Cristo. Obrigado, irmão. Como eles vivem em densas trevas e sombra de morte, irmãos. Se nós pudéssemos descrever fisicamente o que a gente vê com os olhos espirituais e pudesse descrever a situação das pessoas, uma descrição física equivalente com a situação espiritual delas, nós veríamos não o que aparenta aí, mas nós veríamos pessoas andando como zumbis, mortos-vivos, com seus corpos apodrecidos, suas almas cheias de trevas e escuridão, vivendo na lama, na podridão, vivendo mergulhadas no mais terrível lamaçal de
pecado, de sujeira, de destruição, de corrupção, de degradação e de morte. Essa é a situação das pessoas. A gente precisa olhar além, irmãos. Foi por causa dessa situação, pelo mundo ser desse jeito, que Deus amou tanto o mundo, como diz aqui um pouco antes, que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho Jesus. Por causa dessas trevas malditas em que as pessoas vivem mergulhadas. Só que elas não percebem isso. Elas não percebem porque é algo espiritual. Elas olham o exterior e acham que tudo está muito bem. Que se elas tiverem dinheiro, saúde, um bom emprego, uma família, alguns prazeres mundanos, tudo é uma maravilha, mas não é. Elas vivem em trevas, essa é a situação do mundo. Mas, como diz no versículo 19, a luz veio ao mundo. João 1:9 diz assim, que a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. João 9:5, Jesus fala, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu destaco aqui esse versículo, João 1:9. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Irmãos, quando eu medito nisso, eu acho maravilhoso. Como Deus nos amou tanto, viu essa situação de trevas no mundo e mandou seu Filho Jesus. Nós estávamos nessa situação, vivendo em trevas e sombra de morte. Por causa desse amor de Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo, nós fomos alcançados por essa luz. Agora um detalhe interessante, essa verdadeira luz é a luz que ilumina todo homem. Porque alguém pode pensar que Deus enviou simplesmente alguns feixes de luz como um refletor para iluminar apenas os escolhidos e os outros continuaram em trevas. Mas a verdade é que a luz de Cristo ilumina todo homem. Toda a humanidade foi alcançada pela luz de Cristo. Toda a humanidade vê essa luz está resplandecendo na vida de cada pessoa neste mundo. Eu não estou querendo dizer com isso que todas as pessoas estão salvas. Eu estou querendo dizer que Deus, no seu infinito amor, Ele enviou a luz verdadeira que é Cristo para iluminar a vida das pessoas deste mundo. E para quê? Para que elas vissem as trevas em que elas estão. Porque quando a luz, que é Cristo, vem e ilumina os corações, é que é possível as pessoas verem o pecado delas, a imundície dos seus corações, o quanto elas são más, o quanto elas são terríveis. Somente quando essa luz de Cristo ilumina seus corações, é que elas podem perceber que elas são pecadoras, miseráveis, que precisam de Deus, que precisam de salvação. Por isso que a luz, que é Cristo, veio ao mundo, para iluminar a vida das pessoas, para que elas pudessem perceber o estado terrível em que elas estão, para que assim elas pudessem ser salvas, para que assim elas pudessem se voltar para a luz e voltar a ter comunhão com Deus. Só que o que foi que aconteceu? Como a gente lê aqui no versículo 19, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que acontece com a maioria das pessoas? A luz vem e ilumina os corações, ilumina as pessoas, só que elas amaram mais as trevas. A luz vem e elas percebem a situação delas, só que elas se sentem incomodadas com a luz, porque a luz de Deus revela o pecado, revela a sujeira, revela o quanto as pessoas são más. Então, quando elas são iluminadas com essa luz, e elas
não querem essa luz, elas se voltam para as trevas. Elas amam mais as trevas do que a luz. E aí elas fogem da luz. É como, imagine uma pessoa que não goste da luz do sol, e aí ela faz de tudo para viver só dentro de casa, ou se esconder numa caverna, ficar enfiada em algum local escondida para nunca ver a luz. Assim são aqueles que vivem no pecado, que praticam a maldade e não querem se voltar para a luz. Porque uma coisa é certa, irmãos, quando a luz ela ilumina o coração, ela revela quem a gente é. Quando a luz de Cristo reflete sobre nós, nós percebemos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos maus. E aí nesse momento você tem uma escolha a fazer. Nesse momento você decide se você vai permitir que essa luz continue iluminando a sua vida, mostrando quem você é, e aí você percebe o quanto é mal, o quanto é pecador, e decide seguir a Cristo, se voltar para a luz de Cristo e abandonar o pecado, abandonar a maldade, abandonar as trevas, abandonar tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal, que contamina, que prejudica o ser humano. Essa é a decisão que cada pessoa precisa fazer. Só que a maioria das pessoas, elas preferem rejeitar a luz, porque a luz incomoda. Então elas preferem fugir de Deus, não buscar a Deus, ficar o mais longe possível, para continuarem vivendo no pecado, sem que as suas consciências fiquem acusando, sem que elas estejam ouvindo a voz de Deus e vendo quanto elas são más. É isso que a maioria das pessoas fazem. Elas fogem para as trevas, elas fogem para o pecado, porque elas amam as trevas e elas não querem sair do pecado. E como a luz incomoda, elas não querem contato com Deus, elas não querem contato com a luz, elas não querem contato com a palavra, elas não querem se achegar, porque isso vai incomodar a vida delas. Mas por outro lado, existem aqueles que, quando a luz resplandece na vida deles, eles se voltam para a luz. Lá em João 1,5 diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. 1 Pedro 2,9 diz assim: daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é um ponto importante que eu gostaria de focalizar, porque o que Deus deseja que cada pessoa faça, e isso é uma decisão que cada pessoa é chamada a tomar, é quando essa luz que é Cristo resplandece sobre ela, ela precisa se voltar para a luz cada vez mais. Quando a luz mostra o seu pecado e ela percebe o quanto é má, ela precisa se voltar para Deus, se voltar para Cristo, para que a luz continue iluminando a sua vida, mostrando quem ela é, e assim essa luz vai produzindo vida. Assim a luz vai tirando a morte, vai tirando as trevas, vai tirando o pecado, vai produzindo santidade, vai produzindo vida, vai transformando o coração da pessoa. E a cada dia mais ela vai sendo transformada conforme a imagem de Cristo. É isso que acontece com um cristão, com aquele que se converte. Essa é a obra de Deus na vida dele. Quando nós nos convertemos, irmãos, que a luz veio sobre nós, e a gente viu o quanto a gente era miserável, pecador, e se volta para a luz cada vez mais. Porque, como diz aqui no texto, versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não ser ardida das suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, feitas em Deus.
O versículo 21 retrata a situação daquele que é servo de Deus, que ele cada dia mais se volta para a luz, porque ele pratica a verdade, e ele ama a luz, ele ama a verdade, e ele vive uma vida diferente. Então ele não deseja estar nas trevas, ele deseja estar na luz, para que as suas obras sejam manifestas, suas obras apareçam. Ele não tem do que se esconder, ele não tem vergonha. Pelo contrário, ele busca a presença de Deus. Ele busca cada vez mais estar com o Senhor. Ele busca cada vez mais a palavra, porque ele quer que cada vez mais a luz ilumine a sua vida. Todo aquele que se converte, irmãos, ele entra num processo de purificação, de transformação, de santificação. É isso que a luz, que é Cristo, faz na nossa vida. Para analisar o seguinte: nós naturalmente somos cheios de trevas no nosso interior, espiritualmente falando. Quando a luz, que é Cristo, vem e começa a nos iluminar, e nós nos convertemos, reconhecemos o nosso pecado, essa luz continua a brilhar na nossa vida, e ela vai brilhando cada vez mais. É como diz o livro de Provérbios, que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então essa luz, ela vai penetrando nas nossas entranhas, no nosso ser, cada vez mais. E aí, quanto mais a gente permanece com Deus, anda na presença de Deus, o busca, mais essa luz vai se entranhando no nosso coração e vai penetrando os lugares mais escondidos da nossa alma, aquele local que nem mesmo a gente conhece, mas onde há trevas, onde há pecado, onde há maldade. E a luz de Cristo vai penetrando no nosso ser e vai iluminando cada local, e por onde ela passa, ela vai transformando, ela vai limpando, ela vai purificando, ela vai iluminando e curando as feridas, e tirando o pecado, e trazendo vida onde está morto, e restaurando, regenerando, purificando, santificando. Essa é a obra do Espírito, é uma obra de santificação, de mudança, de restauração, de produzir vida, de produzir um novo ser. Isso é um processo que vai continuar até o dia da nossa morte. Essa luz vai continuar iluminando e nos levando a patamares de espiritualidade e de santidade cada vez maior. É isso que Cristo deseja fazer na vida de todo aquele que crê, na vida daquele que foi iluminado pela luz e que decidiu continuar na luz. Ao contrário daqueles que, quando foram iluminados, rejeitaram, disseram: não quero essa luz, eu quero as trevas, eu quero o pecado. Assim são as pessoas do mundo. É interessante que o pecado, ele é prazeroso, irmãos. O pecado, ele é enganoso. O pecado, ele dá uma falsa alegria. Ele dá uma falsa sensação de bem-estar e de felicidade. Ele dá um prazer momentâneo. As coisas do mundo trazem uma certa alegria e satisfação. E as pessoas cegas no seu entendimento, elas acham que isso é o melhor que elas podem desfrutar nessa terra. Elas não percebem que, se elas se voltassem para a luz, a vida delas ia ser transformada de uma maneira muito melhor e superior. Deixa eu ler para os irmãos aqui 1 João, para ilustrar mais isso aqui que a gente está falando. 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 7. Para a gente ter uma ideia do que a luz de Deus faz na nossa vida. 1, 5 e 7. Do 5 ao 7. Ora, a mensagem que da parte
parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Agora preste atenção no que diz aqui, ó. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora veja aí o capítulo 2, versículo 9 ao 11. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. O que a gente aprende disso aqui? A realidade daquele que foi alcançado pela luz de Deus precisa ser diferente. Porque aquele que vive nas trevas, vive no pecado e na morte. Deixa eu dar um exemplo para ilustrar, irmãos. Se alguém falar em água do mar, naturalmente ninguém vai perguntar assim: essa água do mar é doce ou é salgada? Ninguém vai perguntar isso. Por quê? Porque é óbvio que a água é salgada. Se alguém disser assim: vamos pegar fruto ali naquela mangueira, ninguém vai perguntar assim: qual é o fruto que a gente vai colher lá? É manga ou é abacaxi? Ninguém vai perguntar isso. Porque todo mundo produz manga. Da mesma maneira, toda vez que alguém diz assim: fulano de tal é um cristão que anda na luz, mas aí ele vive no pecado ou ele vive em santidade? Essa é uma pergunta que nunca deveria existir. Mas infelizmente hoje em dia, muitas vezes quando alguém diz fulano de tal é cristão, aí fica uma interrogação na cabeça das pessoas: mas ele realmente anda como um cristão, vive uma vida santa, ou ele vive no pecado? Só que isso é uma contradição, porque essas duas coisas não podem andar separadas. A gente precisa entender isso. Todo aquele que vive na luz, automaticamente ele anda em santidade. Ele odeia as trevas. Como diz o texto de João que a gente leu, ele pratica a verdade. É o contrário daquele que vive nas trevas, que diz o texto que as suas obras são más. É uma contradição muito grande alguém afirmar: fulano de tal é cristão, mas ele vive no pecado. Suas obras são más. Aquele ali não é santo. Isso não pode existir. É igual você dizer que a água do mar é doce. É igual você dizer que a mangueira está produzindo abacate. Só que hoje em dia nós vivemos uma superficialidade na vida de tanta gente, tão grande, que há às vezes essa dúvida na cabeça das pessoas a respeito de muitos cristãos, entre aspas. Porque eles dizem que vivem na luz, mas na verdade a vida deles está em trevas. Um cristão, irmãos, ele não pode viver no pecado. Ele não pode viver uma vida impura, uma vida desregrada, nos prazeres do mundo e da carne. Mas o cristão nunca peca. Peca. Só qual é a diferença do cristão para o não cristão? O cristão, ele odeia o pecado. Ele não tem prazer no pecado. Porque ele é luz, ele está na luz. Só de falar em pecado, ele já sente repulsa. Ele abomina o pecado. Quando ele peca, ele se sente culpado. Aquilo dói nele, ele sente tristeza. Então automaticamente ele busca arrependimento, ele se quebra. Ele busca uma mudança, ele pede perdão, ele busca ao Senhor e diz: Senhor, me liberta disso, me tira disso, eu não quero viver assim, eu não suporto essa situação, eu não suporto ser assim, eu não quero ser assim, eu quero ser diferente. E ele clama, ele busca, ele anseia por santidade, ele tem sede da santidade, porque ele é luz, e a luz que brilha nele incomoda em certo sentido,
porque está brilhando sobre o pecado, e o pecado fica realçado. Então ele não aceita, ele não quer viver daquele jeito. Agora aquele que está nas trevas, ele nem se incomoda, ele nem se importa de viver no pecado. Ele não pede perdão a Deus, ele não procura saber nem qual é a vontade de Deus, ele não liga, ele peca e não se arrepende. Ele cultiva pecados na sua vida e ainda justifica o porquê que ele peca, mesmo sabendo que está errado. Essa é uma qualidade de quem vive nas trevas, não de quem vive na luz. Então, se nós somos luz, a nossa vida precisa ser diferente. Para terminar, eu vou só citar aqui, eu vou ler aqui na verdade para ser melhor, que a luz dos cristãos, ela se manifesta, irmãos, como a gente leu no texto de João, que as nossas obras, elas se manifestam, porque são feitas em Deus quando nós estamos na luz. É isso que Jesus fala lá em Mateus. Mateus capítulo 5. Veja que texto interessante, capítulo 5, a partir do versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse texto é um desdobramento daquele texto de João, quando fala que as nossas obras são manifestas porque são feitas em Deus. Aqui Jesus explica melhor como é que é isso. A luz, que é Cristo, ilumina a nossa vida. Nós que andávamos em trevas, aí olha só o que acontece, que coisa maravilhosa. Nós passamos a ser luz. Não no sentido de ser fonte de luz, mas no sentido de ser alimentado pela luz verdadeira que é Cristo. E agora nós vivemos na luz. E como nós vivemos na luz, o que acontece? Essa luz não pode se esconder. É como uma cidade no monte, não tem como se esconder. É como uma luz, como essa luz que está aqui no teto, ela vai iluminar, é natural. Da mesma maneira, quando nós somos iluminados por Cristo e nos tornamos luz do mundo, não no sentido de Jesus, porque Jesus ele é a luz do mundo, mas no sentido de que a luz emana dele mesmo. Mas nós somos luz do mundo porque a luz vem de Cristo e ilumina a nossa vida e nós indiretamente iluminamos o mundo. Cristo ilumina o mundo através da nossa vida. Essa deve ser a vida de um cristão. Nós devemos viver de tal maneira na luz de Cristo que, irmãos, por onde a gente passasse, era para essa luz irradiar, iluminar a vida das pessoas, causar um choque nas trevas em que elas estão. Elas deveriam olhar para a nossa vida e ficar chocadas ao ver o nosso jeito de falar diferente, o nosso jeito de agir diferente, nosso jeito de pensar diferente, nossas atitudes, aquilo que a gente faz, o que deixa de fazer, como a gente se comporta. Isso é a luz de Cristo irradiando através de nós. E se essa luz verdadeiramente estiver iluminando, meu irmão, pode ter certeza que por onde você passar, você vai fazer a diferença, mesmo sem você abrir a sua boca. As pessoas vão ver que tem algo diferente em você, porque não tem como esconder. A luz emana, ela irradia, ela contagia nas trevas que está esse mundo. Nós somos como faróis, que por onde a gente anda, a gente vai iluminando as trevas. A nossa vida evangeliza. É claro que isso não é justificativa para a gente não falar, não evangelizar, mas só a nossa vida já deveria falar de Cristo. É assim que deve ser a vida de um cristão. Então, irmãos, que a gente possa permitir que essa luz, que é Cristo,
que veio ao mundo por amor a nós e nos iluminou, que essa luz possa continuar iluminando a nossa vida de uma maneira maravilhosa. Eu fico triste, eu fico imaginando quanto mais Deus não fica triste. Quantas pessoas que se denominam cristão, mas da vida dela sai muitas vezes mais trevas do que luz. E os não cristãos estão vendo isso. Deixe a luz de Cristo brilhar na sua vida, irmãos. Deixe essa luz irradiar, iluminar o seu coração. E é tão maravilhoso que eu vou dizer só isso aqui para finalizar, porque eu acho tremendo. Que nós estamos vivendo nesse momento agora, a luz de Cristo ilumina a nossa vida, mas nós ainda não vemos com perfeição o estado em que as coisas vão chegar. Nós vemos e experimentamos em parte. Nós somos luz, mas ainda há trevas em nós, que precisam ser iluminadas por essa luz. O mundo está nas trevas, mas ainda há um pouco de luz no mundo. Mas vai chegar um dia, quando Jesus voltar, que nós vamos ser totalmente luz. Não vai mais haver trevas nenhuma em nós. E nós vamos habitar na luz. Como diz lá em Apocalipse, que a Nova Jerusalém não tem sol nem lua. Por quê? Porque a glória de Deus é a sua luz. E o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. E nós vamos estar envoltos nessa luz plena por toda a eternidade. Não vai mais haver trevas nenhuma. E pelo contrário, aqueles que já estão nas trevas hoje, eles vão experimentar as densas trevas, o mais profundo que alguém pode imaginar das trevas, onde não vai ter nenhum resquício de luz nenhuma, nem física, nem espiritual. Eu não consigo nem imaginar o quanto que isso vai ser terrível. Mas graças a Deus, porque nós cremos em Cristo e o nosso destino é habitar na luz inacessível de Deus por toda a eternidade. Louvado e exaltado seja o Senhor. Amém.